Visconde de Mauá era um cara total e completamente fora da curva. Então a gente fala de tanto empreendedor, ali tem história. O cara tá um século antes do. Ele tinha que ter nascido um século depois. Pois é. Se você tivesse a oportunidade de sentar numa mesa com alguém, vivo ou morto, não importa, mas pra bater um papo, trocar uma ideia, com quem que você gostaria de se sentar? Boa. Qualquer pessoa. Pô, aí espinhou, hein? Eu tenho duas, pode ser? Vai? Opa. Vai? Tá. Então é sempre mais legal, né? Acabei de falar aqui que eu sou metaleiro, né? E tem uma banda que pra mim foi quando eu comecei a ouvir heavy metal, que eu gosto muito, que é o Iron Maiden. Todo mundo conhece, é uma banda bem conhecida, né? E conforme eu fui conhecendo o Iron Maiden, eu descobri que os caras são empreendedores fortíssimos. Eles gerenciam uma marca com um nível de profissionalismo absurdo, toda a base de fãs, é um negócio super estruturado. E eu tenho vontade de conversar com o Bruce Dickinson, que é o vocalista, ou o Steve Harris. Exato, os dois. O Harris é o capitão da banda e o Bruce Dickinson também, né? Eles são super empreendedores, assim. Então tem a marca, tem a coisa que eu gosto da imagem, eles gerenciam muito isso, né? O show é todo cheio de... Já fui em 2 shows deles e todo cheio de teatro e tudo mais. Então eles gerenciam o negócio de uma forma muito ampla, né? E um negócio, né, que quando você olha, não pensa como negócio. E é um negócio. É um business. Inclusive eles lançaram no Brasil eles lançaram cerveja em parceria. Tem uma cerveja deles no Brasil que é lançada em conjunto com a Bodebral, outra coisa que eu gosto bastante, eu gosto de cerveja artesanal. Eles lançaram em conjunto com uma cervejaria de Curitiba. Então, super legal. Então, é um negócio meio diferente, né? Então esse é um cara que eu gostaria de conhecer. Um outro cara, teve um livro que teve parte da minha vida profissional, começo dela, relativamente no começo, né? Eu conheci em 2005, quando eu li o livro desse cara, é o Visconde de Mauá. Olha só. E pouca gente conhece. Tô lendo. O livro do Caldeira? Espetacular, né? Tá na minha estante. Tá na minha estante lá. A história o Visconde de Mauá era um cara total e completamente fora da curva. O que ele fez, o que ele empreendeu no Brasil, e a gente fala hoje de empreendedor, que o cara vence. Cara, quem realmente enfrentou a diferença foi o Visconde de Mauá. Que ele fez de ferrovia no Brasil, os negócios que ele criou, enfrentando lá o governo, enfrentando Oh, meu Deus, agora me foge o nome. Dom João. Não, Dom João não é o Dom João, tamo ruim de história. Não, mas era Dom Pedro, né? O Dom Pedro II. Na época era Dom Pedro e ele pensava, né? Eu não li o livro todo ainda, talvez eu possa até comprometer aqui a história. Mas dar spoiler de história não existe. História não existe. Mas basicamente ele tinha que fazer bons laços, porque aquilo que ele estava querendo criar era tão estruturante para o Brasil que se ele não tivesse o governo junto, como cliente, não avançava. Claro. E ele teve problemas gigantes, não conseguiu andar, ele se endividou, quebrou várias vezes, foi contra o governo, e o Dom Pedro cortava muito, né? Se fala muito do lado positivo do Dom Pedro, da relação das artes, da cultura, mas foi o problema do brasileiro com o empresário, né? Que ele cortava tudo porque tudo tinha que ser em favor do povo, etc e tal, mas aí não conseguia criar estrutura. E o Visconde de Mauá, ele pensava muito nisso, e não só fazer negócio, mas fazer negócio que mexesse na estrutura do país, que viabilizasse o país a longo prazo. Então a gente fala de tanto empreendedor, ali tem história, o cara tá um século antes ele tinha que ter nascido um século depois. Pois é. Né? Então é uma história espetacular. Esse é o cara que eu queria conhecer. Legal. E olha, e aí eu vou reforçar o que ele traz com algo que talvez a gente esteja fazendo aqui, meio que não é sem querer, é proposital, mas uma das coisas que provavelmente você vai se lembrar é o seguinte: ele foi picado pelo empreendedorismo buscando referências. Ele foi para Londres, se não me falha a memória, não era nem Londres, é Londres mesmo, né? Foi para Londres, ele viu as ferrovias, ele viu a indústria do aço, se não me engano, a siderúrgica, o que estava acontecendo, ele falou, cara... Que era em plena Revolução Industrial, você tá falando, na verdade, um pouco no final, era no final ali, Revolução Industrial 60, né? Ele ali 80, 90, 1880, 90, ele pegou, ele queria trazer a Revolução Industrial para o Brasil. O Brasil seria outro se ele tivesse conseguido trazer a Revolução Industrial para o Brasil. Pois é, mas é aí que tá. A referência. Não, a referência. O Brasil precisa de referências. A gente precisa conversar com um cara feito Marcos, com trazer empreendedores aqui que sirvam de referências para outros empreendedores. Inspirem, né? A gente tava falando do 70, 20 e 10. É isso, porque a gente fala visionário. Visionário parece um cara que do nada... Não, visionário é só um cara que diz que teve uma referência diferente. E pensou nisso. Então, aí volta no que a gente falou para todas as administradoras, de repente nesse sentido, né? Ele é isso. O que ele fez? Ele foi buscar referência. Então,
busca referência. Exato. Busca algo de diferente que você vai trazer teu algo mercado. diferente. Busca certeza. referência, se conecta com pessoas, conversa, se abre, né? Se abre ao novo, porque tem muita coisa aí. Sim.